o Gilciano Menezes, né, da UF, da história da UF, né, da pós-graduação História da UF, para apresentar o artigo A Escrita da História de Itaboraí, Particularidades Locais e as Principais Abordagens Historiográficas. Seja bem-vindo, Gilciano. Obrigado. Boa noite a todos e todas. É um prazer fazer parte de um evento como esse, tão bacana. Agradeço o convite. Como ele falou, meu nome é Gilciano, eu sou formado em História pela UF, graduação, bacharel, licenciatura, mestrado, doutorado, tudo pela Universidade Federal Fluminense, e tenho especialização em Educação pela UERJ. E, atualmente, eu sou historiador vinculado ao Parque Paleontológico de São José, pelo projeto Jovens Talentos, né, vinculado à FAPERJ. Bem, esse artigo é uma parte integrante da minha tese de doutorado e é um esforço de longos anos que eu venho acompanhando referente à produção do conhecimento em relação à questão local, embora eu seja da área de história, mas eu fui, com o decorrer da minha pesquisa, percebendo que está muito gritante assim, o uso de uma perspectiva de uma história vinculada a uma questão de uma decadência por diferentes áreas. Né? Então, na escrita da história de Itaboraí, eu fui pontuando trabalhos para demonstrar o dano que essa perspectiva, essa abordagem vinculada a uma visão da decadência, como ela é generalizante e ela tem uma série de problemas. Então, esse meu artigo ele tem como objetivo desconstruir essa prática, essa postura, e contribuir para que um trabalho de diferentes abordagens, diferentes regiões, possa também gerar uma memória coletiva local mais diferenciada, ou mais próxima dos trabalhos mais recentes acadêmicos. Então, o que eu fui percebendo é que há ali uma lacuna em relação às novidades da academia, isso, de modo geral, acaba ocorrendo em diferentes áreas, mas no caso da história local eu percebi isso e procurei amenizar um pouco essa questão. No distanciamento da graduação, né, da produção acadêmica para a produção local. E como que isso reflete na memória coletiva local, como que as pessoas de diferente formação, ou com formação ou não, acabam reproduzindo esses equívocos. Bem, eu comecei mostrando, eu não vou entrar num assunto específico sobre Itaboraí em si, eu vou fazer a apresentação do que eu fiz em relação à escrita de história de Itaboraí, mostrando que esses autores que eu utilizei, eles são utilizados também para diferentes regiões da Baixada Fluminense, da região do Rio de Janeiro como um todo, mas sobretudo dessa região próxima aqui, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá, Guapimirim, Magé e outras regiões da Baixada Fluminense. Bem, eu comecei fazendo análise para o Joaquim Moraes de Macedo, que, né, escritor, literário, romancista, político, professor e historiador vinculado ao IHGB. Ele inicia, né, com a crônica São João de Itaboraí, a escrita sobre Itaboraí. Né? Claro que é uma perspectiva que envolve uma lógica, né, de um certo ufanismo. Ele vai utilizar, tem vários trabalhos, né, mas a narrativa literária dele, como Forasteiro, Rio do Quarto, apresenta já dados sobre Itaboraí, enaltecendo personagens que eram considerados personagens com dimensões financeiras, né, e políticas, sociais, acaba sendo contemplado em suas obras. Mas ele tem também um ano biográfico, né, brasileiro, quando ele faz biografias, e ali sim apresenta mais a característica dele de historiador, onde apresenta uma série de informações sobre a história local de Itaboraí, mencionando, por exemplo, né, a biografia do Visconde de Itaboraí, entre outras personalidades da cidade. E o que foi possível perceber ali, em diálogo com o historiador Rui Aniceto Fernandes, da UERJ, da FFP, de História, é que o Joaquim Moraes Macedo ele vai iniciar uma abordagem e traz uma proposta que é a ideia da história pátria. Né? Ele vai interpretar ali Itaboraí para mostrar como que as informações da vila de São João de Itaboraí elas eram interessantes, e vai inserir essa questão da história pátria numa ascendência. Né? Então, vai dar valor da paróquia para a vila, da vila para a capitania, da capitania para o país. Então, ele mostra essas ascendências e essas intercalações, como que o específico ele ganha dimensão intercalado com um âmbito maior. Então, a história pátria não é conflitante, o específico não é conflitante com um âmbito de forma geral. O seu trabalho vai influenciar as pesquisas que foram realizadas ali na década de 30,
E aí surge um outro nome que vai utilizar a história pátria como pano de fundo, que é o José Matoso Maia Forte. O José Matoso Maia Forte, com seu artigo A Vilas Fluminenses Desaparecidas, ele vai dar ênfase na vila de Santo Antônio de Sá, que é uma vila que é ponto de partida da história, assim, né, a origem dos municípios de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, e aí ele vai pontuar ali, né, colocando Itaboraí como uma das freguesias de maior destaque. Ele vai demonstrar vai iniciar essa perspectiva do entendimento histórico por um viés da decadência. Contudo, ele, por mais que a denominação do artigo seja Vilas em Decadência, ele vai mostrar a grandiosidade da vila e o seu dinamismo para apresentar o seu declínio. E ele inicia uma historiografia sistematizada com esse artigo que eu mencionei. Então, a escrita da história da Itaboraí, de forma sistematizada, começa por José Matoso Maia Forte. Agora, vale ressaltar que não é só Itaboraí, porque ele vai fazer escrita de várias outras regiões também, e inicia essa abordagem em várias outras regiões também. Por isso que é interessante, por isso que eu acredito que o meu artigo ele possa ser dialogado com pesquisas de várias outras regiões também. Bem, essa questão da decadência tal, quando chega na década de 40, vem o Lamego, Alberto Ribeiro Lamego, com a sua tetralogia, né, o Homem o Brejo, o Homem o Guarabara, o Homem a Serra tal, ele apresenta uma generalização mais acentuada e uma abordagem bem mais factual. Então, não faz análise dos processos, vai pegar o específico e colocar de uma forma no geral e vai generalizar. É aí que inicia o que eu estou questionando já há algum tempo, já há anos, né, nessas abordagens da história local, o tripé, né, o entendimento de se analisar a história local pelo tripé das febres, o viés da decadência, né, das febres da ferrovia, a implementação da ferrovia como também fator de decadência e a abolição. E o Alberto Ribeiro Lamego, ele não faz uma análise processual desse processo, não é uma abordagem processual, é uma abordagem extremamente factual e determinista. Né? O Alberto Ribeiro Lamego não era um historiador, ele era um geólogo, né, de formação, e esses trabalhos que eu mencionei, eles vão apresentar uma perspectiva abordada, influenciada pela geografia francesa. E qual é a consequência disso? A consequência é que acaba elaborando um material pautado na ênfase da decadência e inserindo de forma aleatória informações dentro desses livros. Né? Então, você encontra informações em Itaboraí, no Homem a Guanabara, assim também você encontra o Homem à Serra, porque ele vai botar a questão do centro político e administrativo, né? O dinamismo político, que a Guanabara tinha, e o dinamismo do café, da produção agrícola, que a região serrana tinha. E aí ele vai mencionando e tal. E aí, quando ele pega, por exemplo, processos para entender a análise da abolição da escravatura, ele vai colocar isso quase como um manual. Né? Então, nós já temos, na historiografia, já é consensual isso, sobretudo pelos trabalhos da professora Hebe Matos, entre outros autoras e autores, que o processo da abolição da escravatura teve diferenças de dimensões dessa decadência da mão de obra, dependendo das transformações sociais, políticas e culturais de cada região. Então, não tem como ser processos generalizados e que a mão de obra, em todas as regiões, elas saírem e foram para os principais centros urbanos e econômicos. Isso já é pautado, já é ponderado. Né? Então, o Alberto Ribeiro Lamego, ele acaba com essa perspectiva, trazendo essa ideia do tripé, né? Da FEBS, da abolição e da ferrovia. Ele, em relação à ferrovia aqui em Itaboraí, ele não faz a consideração de que ele alega que a implementação da ferrovia gerou um processo de crise generalizado para o município, para a vila de Itaboraí. Então, ele não menciona, por exemplo, que a implementação da estrada de ferro Cantagalo em Porto das Caixas, que começa a obra ali em 1857, tem a sua inauguração da primeira seção ferroviária em 1860, ela inicialmente gerou para Porto das Caixas e para, sobretudo, a família Rodrigues Torres, que era a família do Visconde Itaboraí, que exercia uma relação política e econômica imensa nessa região como toda aqui do Rio de Janeiro, vultuosos lucros, porque você tem em torno daquela região um capital político ali considerável e econômico. É claro que com a extensão da malha ferroviária, da seção de Porto das Caixas para Itambi, que é uma das regiões de Itaboraí, perde essa pujança econômica. E quando se vincula a estrada de ferro Cantagalo, né, a estrada de ferro Carrinho Notariense,
isso vai gerar um ambiente de declínio, aí sim, de forma expressiva, de entreposto comercial para a cor das caixas. Mas ainda assim é necessário fazer uma série de considerações que ele não fez. Só que o trabalho dele acabou servindo como base para que os trabalhos do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatístico, da década de 50 e 60, produzissem uma série de anuários e enciclopédias municipais. Então, essa perspectiva da decadência do tripé, ela vai ser generalizada no Rio de Janeiro. É um instituto, tem recursos, a história fluminense vai ganhar uma vida, vai ganhar um destaque considerável, porque agora você tem uma editoração, você tem uma produção escrita, divulgada, distribuída, e é claro que isso vai ter uma repercussão enorme. Esses trabalhos, da década de 50 e 60, do IBGE, a sua abordagem vai se manter presente em trabalhos até hoje. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a década de 80, aí o início de 90, o processo de redemocratização, né, o avanço das políticas públicas patrimoniais, vários setores patrimoniais municipais, eles, ao adotarem essa ideia da patrimonização, porque você tem o IFAM, o INEPAC, mas você tem setores municipais que também realizam o processo de tombamento. E eles passam a produzir, de forma significativa, produções da história local pautada e baseada nessa abordagem. Na abordagem de que as febres, aqui no caso, a febre macacu, né, a implementação da ferrovia e que a abolição da escravatura como um todo gerou um processo de decadência. Como é que isso muda? Como é que isso dá sinais de uma nova perspectiva teórica acadêmica? Bem, quanto tempo eu tenho? Eu me perdi um pouco no tempo, perdão. Quanto tempo já passou? Bruno? A gente coloca no chat para facilitar, pode continuar. Tá bom, me perdi um pouco no tempo. Bem, obrigado. Quando é que isso começa a se alterar? Com os trabalhos acadêmicos do programa de pós-graduação da UF, de História da UF. Os trabalhos da Vânia Frois, com a extinta Vila de Estrela, e da Ana Maria dos Santos, em relação a Itaboraí, a vida econômica de Itaboraí. Ana Maria dos Santos, ela vai bater de forma considerável, que ela vai mostrar que as generalizações das crises em relação que foram colocadas à Baía de Guanabara não tem como serem utilizadas em relação a Itaboraí, porque elas não levam em conta as especificidades locais de Itaboraí. E o que seriam essas especificidades? Itaboraí, ainda que tenha adotado um modelo agrário exportador, você tem a coexistência de determinadas produções, como a produção de café e a produção de açúcar. Então, não há um fim, né, da produção de açúcar quando começa do café, e quando o café termina, a produção retoma. Eles são processos concomitantes e continua existindo. Bem, além disso, tem uma série de outros produtos, e ela vai demonstrar que essa diversificação da produção agrícola gera uma diversificação econômica e que possibilita novas reorientações econômicas diante de crises externas que o sistema capitalista pudesse proporcionar. Então, há a presença do mercado interno. E como é que ela se baseia nisso? Aí é quando... porque a Ana Maria dos Santos é uma dissertação de mestrado que ela é muito utilizada também, não só em Itaboraí, ela pode ser utilizada em vários outros municípios ao redor, porque ela dá sinais de que essa abordagem ela é defasada, ela precisa ser revista. Essa perspectiva da decadência, do entendimento de um processo de escrita sobre a história local, ela precisa ser revista. Então, já em 1975, quando essa dissertação foi produzida e apresentada, ela mostra, através das rendas municipais, que Itaboraí, no século XIX, né, não só não apresentou crise econômica, como teve até um certo crescimento quando comparado às rendas de outras vilas diante da província. Então, ela utiliza fontes primárias e vai desconstruir. Só que isso é um trabalho que tem exceções, mas a sua grande maioria, as produções da região de Itaboraí e algumas arredores, se pautaram na abordagem do Alberto Ribeiro Lamego e dos dois trabalhos do Anuário das Enciclopédias Municipais do IBGE, da década de 50 e 60. Com exceção do trabalho do saudoso Oswaldo Luiz Ferreira, que foi ele, junto com o Cabral, né, são pessoas que influenciaram para que eu me tornasse historiador, né? Eu fui aluno deles na escola municipal, na antiga sexta série, depois no antigo primeiro ano. São pessoas que contribuíram para a minha formação. Observe como é importante o trabalho de história local nas escolas, como influencia e desperta interesse para que as pessoas possam se tornar pesquisadores ou passar a conhecer esse material. Então, essa produção. Bem, depois, quando chega em 2013,
tem a produção da minha dissertação, que aí eu vou fazer, eu endosso a abordagem da Ana Maria dos Santos em relação às considerações que ela faz com a ferrovia e as considerações que ela faz também em relação à questão da abolição e tal. E aí eu dou uma ênfase na parte que eu estou analisando os processos político-administrativos, eu vou mostrando essas diferenciações, esse artigo dessa ênfase, né, ficou mais em evidência. Eu mostro ali a construção de uma história pátria, da história política administrativa por José Matoso Moya Forte, a explicitação desse viés da decadência pelo tripé, a consolidação desse tripé da decadência pelos trabalhos do IBGE e a ruptura desses paradigmas iniciado por uma abordagem acadêmica, realizada por um trabalho científico acadêmico. Então, o meu trabalho, ainda que seja focado na escravidão, eu vou utilizar o preceito da diversificação econômica da Ana Maria dos Santos para mostrar que há também uma diversificação das relações sociais de trabalho em Itaboraí. E aí eu vou mostrar como é uma região de passagem, com tripostos comerciais, isso contribui também. Então, através da escravidão de ganho, de aluguel, nessas regiões portuárias, Porto das Caixas, Porto de Vila Nova, Porto de Sampaio, e nessas regiões próximas à ferrovia, eu vou mostrar como que há uma diversificação expressiva do uso da mão de obra escravizada de diferentes categorias, tropeiros, barqueiros, né, diferentes. E aí, com o objetivo também de mostrar isso, eu vou trabalhando e desconstruindo esses equívocos. As febres macacu, que foram as febres macacu? Incidência de cóleras e malárias ali em 1829 e 1835. E, basicamente, diversas regiões aqui dessas proximidades aqui buscam explicar, acabam os processos de fragmentação territorial das vilas grandiosas que existiam até o início do século XIX, como a vila de Santo Antônio de Sá, pelo viés das febres, as incidências das febres palustres, tal, que aqui na região ficou conhecido como febre macacu. Isso é problemático por quê? Porque quando você pega o contexto histórico, você vai ver que, no caso de Itaboraí, por exemplo, essa fragmentação já começa pelas políticas assimilacionistas, né, em relação à construção do aldeamento São Bernabé, já pega parte do território, vai São Bernabé, vai à região de Tambi. Aí depois, quando chega em 1789, você tem a emancipação de Magé, né, que pega Guapimirim, então diminui essa região da Vila de Santa Anísia ainda mais, e depois o início do decorrer do século XIX, que aí é o grande boom, né, que tem a reprodução desses equívocos, e interpretar as febres como causadora, superdimensionar as febres como causadora desse processo de fragmentação. Como é que eu demonstro isso? Eu demonstro que é um contexto de profundas transformações sociais, econômicas e territoriais. Por quê? Porque é um contexto, na primeira metade do século XIX, sobretudo as 3 primeiras décadas do século XIX, um contexto de alargamento das fronteiras agrícolas, de dinamismo agrícola dessas regiões. Então, essas fragmentações, elas antecedem. Então, eu demonstro que antecede as febres macacu e, quando está no processo cronológico concomitante, elas não se sustentam, porque as transformações sociais e econômicas, elas foram as grandes causadoras desse processo. Eu não estou, com isso, diminuindo os males das febres, o mal que elas geraram. Eu vou fazendo as considerações mostrando que, de fato, nas regiões mais alagadiças, essas febres contribuiu com uma quantidade de óbitos enormes. Mas as regiões com condições de salubridade melhores, as freguesias tiveram melhores condições de resistir a essas febres. Então, no geral, o artigo, além de pautar e desconstruir e demonstrar uma série de equívocos que existem nessas abordagens, ele tem como uma proposta de valorizar a produção do conhecimento científico, né, para que essas produções sejam pautadas na metodologia, numa comparação de fontes primárias, num diálogo historiográfico, e não em achismo. E é até desesperador, porque mesmo sendo no ano de 2025, você tem, por exemplo, o site da Prefeitura de Itaboraí pautado numa abordagem que se baseia nessa decadência e comete uma série de atropelos e equívocos. Nós temos livros disponibilizados aqui que são pautados nessas abordagens, com a perspectiva que já foi desconstruída, começa a ser desconstruída em 1975, e que eu venho pautando, porque eu tenho um trabalho também de história pública conhecido como História Itaboraí Região, que é onde eu publico textos sucintos, objetivos, com uma linguagem mais simplificada, para que pessoas de formação ou não possam ter acesso a essas produções. Então, assim, é muito danoso quando pessoas de diferentes áreas vai fazer uma contextualização, por exemplo. Na minha área, eu vou contextualizar um pouco aqui a região de Itaboraí, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e tal, e endossa essas abordagens pautadas na decadência, nesse viés tripé das febres, da ferrovia e da abolição. Eu encerro minha apresentação, né, conclamando pela produção científica. As redes sociais elas podem contribuir consideravelmente, sim,
mas tem um lado negativo também, que muitas das vezes o imediatismo da informação, né, acaba pautando na superficialidade, na busca superficial dessa abordagem. E conclamo para que aqueles que queiram trabalhar com a história local pautem em pesquisar, né, não ficar esperando que alguém vai pesquisar para eles. Então, né, você vai buscar, você vai encontrar fontes, análises, você dialoga com outros pesquisadores, mas tem que meter as caras mesmo, pesquisa isso, é você pegar parte do tempo da sua vida e focar nisso. E aí evita de cometer esses equívocos e tal. Tá? Agradeço o espaço e obrigado. Espero que não tenha passado muito do tempo. Obrigado, Jussiano. Renata, quer fazer alguma intervenção? Você levantou a mão? Ou Jéssica? Levantaram a mão? Tá no mudo, Renato. Desculpe, foi engano. Eu só queria perguntar, vai ter debate no final, né? Sim, ao final. A gente faz então, corrido. No final eu faço algumas considerações. Isso. Obrigada. Elcio, você vai apresentar 2 artigos, mas eu peço que a gente faça a apresentação de cada um em separado, tá? Porque a gente vai fazer os vídeos e vai editar. Então, senão vai ficar um arquivo longo, né? Então, a gente vai fazer do primeiro artigo, aí eu faço a apresentação do segundo, entendeu? E aí depois a gente corta e faz 2 arquivos. Vamos lá para o YouTube. Bem, então...